E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 28 e 29. Não me entenda mal. Não digo que por sua própria natureza as piores coisas são boas para os filhos de Deus, pois são frutos da maldição. Mas embora sejam naturalmente mais, ainda que a sábia mão dominante de Deus as disponha e as santifique, elas não são boas em si mesmas. Funciona como os elementos, embora de qualidades contrárias, Deus os temperou de tal maneira que todos trabalham de maneira harmoniosa para o bem do universo. Ou como em um relógio, as rodas parecem se mover em sentido contrário uma à outra, mas todas seguem os movimentos do relógio. Então as coisas que parecem se mover contra os homens regenerados, mas pela maravilhosa providência de Deus, trabalham ainda assim para o bem deles. Entre essas piores coisas, há 4 males tristes que contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. 1. O mal da aflição trabalha para o bem do homem em Cristo. É uma consideração que acalma o coração em todas as aflições que nos acontecem, que Deus tem uma mão especial nelas. O Todo-Poderoso me afligiu, diz Ruth 1:21. Os instrumentos não podem se mexer até que Deus lhes dê uma comissão, assim como o machado não pode cortar por si mesmo sem uma mão. Jó olhou para Deus em sua aflição. Portanto, como Agostinho observa, ele não diz: o Senhor deu e o diabo tirou, mas o Senhor tirou. Quem nos traz uma aflição é nosso Deus que a envia. Outra consideração que acalma o coração é que as aflições funcionam para o bem. Eu os enviei para o cativeiro para o seu próprio bem. Jeremias 24:6. O cativeiro de Judá na Babilônia foi para o bem deles. É bom para mim ter sido afligido. Salmo 119:71. Esse texto, como a árvore de Moisés lançada nas águas amargas da aflição, pode torná-las doces e saudáveis para beber. Aflições para os piedosos são medicinais. Das drogas mais venenosas, Deus extrai nossa salvação. As aflições são tão necessárias quanto as ordenanças, como está em 1 Pedro 1:6. Nenhum vaso pode ser feito de ouro sem fogo. Por isso, é impossível que sejamos feitos vasos de honra, a menos que sejamos fundidos e refinados na fornalha da aflição. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, diz o Salmo 35:10. Como o pintor mistura cores brilhantes com sombras escuras, assim o Deus sábio mistura misericórdia com provações. Essas providências aflitivas que parecem ser prejudiciais são benéficas. Tomemos alguns exemplos nas Escrituras. Os irmãos de José o jogam em uma cova. Depois eles o vendem. Então ele é lançado na prisão. No entanto, tudo isso funcionou para o bem dele. Sua humilhação abriu caminho para seu avanço. Ele foi feito o segundo homem no reino. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o fez para o bem. Gênesis 50, verso 20. Jacó lutou com o anjo, e a concavidade da coxa de Jacó foi desarticulada. Isso foi triste. Ele mancou para o resto da vida, mas Deus o transformou em bem, pois ali ele viu a face de Deus, e ali o Senhor o abençoou. Jacó chamou o nome do lugar Peniel, porque eu vi Deus face a face. Gênesis 32, verso 30. Quem não estaria disposto a ter um osso fora da junta para que pudesse ter uma visão de Deus? O rei Manassés foi acorrentado. Isso foi triste de se ver. Uma coroa de ouro transformada em grilhões. Mas isso serviu para o seu bem, pois então o Senhor enviou os exércitos assírios, e eles prenderam Manassés. Eles colocaram um anel em seu nariz, prenderam-no com correntes de bronze e o levaram para a Babilônia. Mas em profunda angústia, Manassés buscou ao Senhor seu Deus e clamou humildemente ao Deus de seus pais. 2 Crônicas 33, 11 a 13.
Ele estava mais em dívida com sua corrente de ferro do que com a sua coroa de ouro. Uma o fez orgulhoso, a outra o fez humilde. Jó foi um espetáculo de miséria. Ele perdeu tudo o que já teve. Ele abundava apenas em furúnculos e úlceras. Isso foi triste, mas operou para o seu bem. Sua graça foi provada e melhorada. Deus deu um testemunho do céu da sua integridade e compensou sua perda, dando-lhe o dobro do que tinha antes, como está em Jó 13:10. Paulo foi ferido de cegueira. Isso era desconfortável, mas era bom para ele. Deus fez por essa cegueira abrir caminho para a luz da graça brilhar em sua alma. Foi o início de uma conversão feliz, como está em Atos 9, verso 6. Como as geadas duras no inverno trazem as flores na primavera, como a noite traz a estrela da manhã, assim os males da aflição produzem muito bem para aqueles que amam a Deus. Mas estamos prontos para questionar a verdade disso e dizer, como Maria fez ao anjo: como pode ser isso? Portanto, mostrarei várias maneiras de como a aflição funciona para o bem.